Infância, o momento da sua vida que vai te gerar a maior quantidade de traumas que tu vai carregar pro resto dela. Eu acredito que todo mundo aí tem alguma experiência pra contar de quando vocês eram criança, não sei o que. E eu acho também que uma boa talagada de quem tá me assistindo teve uma infância de merda, que nem a minha. E hoje eu tô aqui pra compartilhar uma boa parte da minha infância. Uma porque eu criei esse canal com a intenção exatamente disso, de falar um pouco mais de mim, de falar de vários temas variados, falar de coisas. E outra que no final do vídeo, depois de contar tudo que eu vou contar aqui pra vocês, eu acho que eu consigo dar uma mensagenzinha legal pra ajudar alguém que estiver passando por um momento difícil. E também porque o canal é meu, né? Eu faço o que eu quero. Mas sendo bem sincero, um dos motivos até de eu ter criado esse canal, eu acho um pouco estranho vocês me acompanharem, tipo, toda semana lá no canal principal e vocês não saberem nada de quem eu sou e pá, e lá no cenário eu também não consigo compartilhar algumas histórias. Então eu pensei que, pô, mano, se vocês gostam tanto de me ver falando besteira, no mínimo eu tenho que falar um pouco da minha vida pra vocês. Ai, deixando bem claro, eu vou contar aqui uns bagulhinho bem paia, tá ligado? Eu tive uma infância bem ruinzinha, mas eu não tô buscando simpatia não, tá ligado? Eu não quero que ninguém venha e fale, nossa, que triste, como a infância dele foi difícil. Não, eu sou bem resolvido com tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês, eu tô contando mesmo. Mas bom, bora começar. Quando eu era molequinho, assim, criança, lá pros 4 anos de idade que eu adquiri consciência, inclusive isso é um papo muito interessante, né, mano? Vocês lembram a primeira memória que vocês tiveram? Tipo, aquela memória que você teve e dali pra frente você começou a lembrar de todos os momentos da sua vida? Bom, nessa época eu morava em Praia Grande, na Baixada Santista aqui em São Paulo. Só que o bairro que eu morava em Praia Grande se chamava Samambaia, que era na puta que pariu de Praia Grande, mano. E naquela época era um bairrozinho extremamente humilde, quebradona, tá ligado? Você contava nos dedos a quantidade de prédio que você via ali, tinha muita rua que nem asfaltada era de terra mesmo. O que tinha de terreno baldio e gente literalmente andando de carroça pra lá e pra cá não era nada muito incomum de se ver. E no meu caso, eu, a minha mãe e meu irmão mais velho, a gente morava numa casinha da minha tia, que era uma casinha de fundos, tá ligado? Que literalmente é o que o nome fala. Tinha uma casa na frente, aí tinha um corredor, a casa de fundos, que era a casa que a gente tava. E eu nunca tive um pai presente, tá ligado? Desde essa época, o meu pai era um completo de um bosta, ele aparecia lá de quando em quando, e a maioria das vezes ele me batia muito fortemente. Eu sempre fui uma criança bem isolada, tá ligado? Eu nunca tive muito contato com meu irmão e pai, eu sempre ficava mais na minha. Então isso me levou a sempre ser muito grudada na minha mãe. E de quando em quando meu pai aparecia lá na casa que a minha mãe tava, eu lembro dele me abraçar e pá, falar uma meia dúzia de merda ali, mas eu não gostava disso, tá ligado? Não gostava desse contato físico. Tanto que até hoje eu tenho muita dificuldade com fazer amizade com homem, tá ligado? Não no sentido que eu não consigo conversar ou fico incomodado. É no sentido que eu não consigo criar um laço, tá ligado? A maioria dos amigos que eu tenho são homens, mas eu não consigo, tipo, me abrir com eles, falar dos meus sentimentos e não sei o que. E eu devo isso, sem sombra de dúvidas, ao meu pai. Outro ponto da minha infância é que eu e minha família, a gente morava num lugar bem humilde, tá ligado? O fato da gente morar numa casa de fundos era a prova disso, porque a gente morava de favor. Quem era a dona da casa da frente e de trás era a minha tia. E como a gente não tinha exatamente pra onde ir, a gente ficou morando lá por uns bons anos. Mas aquela casa, filhão, não querendo reclamar, mas ela tinha bastante problema. Primeiramente, que logo do lado da minha casa tinha um terreno baldio, que pra quem não sabe, o que eu acho difícil, terreno baldio é aqueles lugares que é pra ter uma casa, mas a casa foi destruída, então não tem nada, só tem terra. E esse era o caso. O problema disso é que aquele terreno baldio fazia com que a gente não tivesse um muro, ou seja, qualquer pessoa podia entrar no terreno baldio e ir na porta da minha casa. O que isso resultava em diversas coisas sendo roubadas constantemente, inclusive a máquina de lavar. Porque na casa que a gente tava, a área de serviço foi feita pra estar do lado de fora da casa. Então pra você ligar a máquina, tinha que ficar do lado de fora. Só que era pra ter um muro do lado de fora. Só que como não tinha, os malucos foram lá, pegaram a máquina e meteram o pé. Outro ponto bem paia desse terreno é que como o Samambaia não era um lugar muito seguro, várias pessoas depositavam suas substâncias ilícitas ali, pra quando eles tinham que despistar a polícia, pra pegar depois. E esse terreno era um lugar que eu brincava de vez em quando, porque, mano, era um bagulho gigantesco e não tinha dono. Então de quando em quando eu ia lá e eu, nossa, o que é esse pino aqui, mãe? Além disso, essa época do Samambaia, ela era muito, tipo, rural, por assim dizer. Mato era um bagulho que tinha torto e à direita, tá ligado? E o meu vizinho, do outro lado do terreno baldio, ele tinha um
puta de um quintal e enchia de mato. Então de quando em quando ele ia lá, tirava todos os matinhos com a enxada e fazia uma fogueira pra queimar o resto. Só que existe alguns problemas bem grandes nisso. A casa que a gente tava era daqueles tijolos cinzas, tá ligado? Ela não tinha reboco e tinta, ela era cinza da cor dos tijolos. E esses tijolos tinham vários buracos. Então o que acontecia? Ele fazia uma fogueira, o fogo e a fumaça afastavam as baratas que moravam ali naquele matinho e elas começavam a fazer as caças delas dentro dos tijolos da minha casa. Vira e mexe, quando eu era pequena, minha mãe levava eu e meu irmão pra casa da minha avó, que era aqui em Santos, onde eu tô morando agora. E a casa em Praia Grande ficava com as luzes apagadas e tudo. E a gente ficava o dia inteiro fora. Aí quando a gente voltava de noite e acendia a luz, meu amigo, o que a gente via de barata nas paredes, entrando pros buraquinhos das paredes, era sacanagem, irmão. Eu lembro até de um episódio de acordar com uma barata enorme dentro do meu short, irmão. Você pode ter certeza que pra uma criança eu fiquei em pânico. Porém, se tem uma coisa que eu devo por ter morado lá, é que inseto é uma coisa que hoje em dia eu não tenho problema. Além de barata, eu não me importo com nenhum outro inseto. Já que vira e mexe, eu via piolhos de cobra, que se você não sabe o que é um piolho de cobra, é esse bichinho simpático aqui. Vagalume, joaninha, grilo, vespeiro, tinha malandro, tinha de tudo lá por perto. Inclusive uma vez as baratas fizeram um ninho aonde passava fiação da nossa casa pelo lado de fora. E, cara, eu não recomendo você pesquisar ninho de barata. É uma coisa... é horrível, irmão. Porém, é claro que a fauna da minha infância não para por aí, já que como o terreno do lado era baldio, várias pessoas prendiam o cavalo delas lá, prendiam bode lá, e eu ficava lá olhando bode, olhando cavalo. Rato e camundongo era um bagulho que tinha bastante também, mas pô, aí é de se esperar. Morar no lugar que eu morava também tinha outros problemas além de insetos, que como eu tinha dito pra vocês, lá era uma puta de uma quebrada. Então alguns moleques que eu fazia amizade, tipo, amizadezinha de criança ali, tá ligado? Ah, vamos na minha casa brincar, não sei o que, literalmente roubavam os meus brinquedos quando eu tinha oportunidade, tá ligado? E por causa da minha irmã, que ela era mais bem de vida e pá, às vezes ela me dava uns brinquedos mais caros, me levava do Mac, que dava uns brinquedos legais, o Mac naquela época. E aí às vezes eles sumiam quando eu trazia algum amiguinho pra lá e o amiguinho também evaporava logo em seguida. Sinceramente lá, mano, pra mesmo eu sendo uma criança, era extremamente fácil pra eu acabar indo pra algumas ideias erradas, uns caminhos que, mano, não ia dar certo pra mim. Sem contar que por eu ser mais isoladão na minha, eu era bem bobinho, tá ligado? Os moleques eram muito mais ligeiros do que eu. E hoje, relembrando essas paradas, eu vejo como muitos deles às vezes acabam se aproveitando dessa minha inocência aí pra ganhar em cima de mim. O que sinceramente, mano, era uma merda pra mim, mas também devia ser uma merda ainda maior pra eles, porque morar lá era dose pra todo mundo, viado. Porém, sinceramente, o que sem querer acabou me ajudando a me afastar de muita amizade errada era eu gostar de jogar videogame. Na minha infância eu tive um Dreamcast e um Nintendo 64 e eu jogava demais. E exatamente por não encontrar muita gente interessada em jogar, ou que não jogasse tão bem quanto eu, porque sim, irmão, eu era um goblin, se minha mãe não me tirasse daquela porra, eu não saía em momento algum, eu acabei ficando bem isolado de amizades e pá, eu tinha amigos, é claro, na escola, amigos na vizinhança que eram mais gente fina, porém eu acabei ficando mais na minha. Isso, cara, por mais irônico que pareça, ser nerd me ajudou bastante. Foi também morando em Praia Grande que eu desenvolvi uma das fobias que mais me atrapalhou durante uma boa parte da minha vida, que foi a emetofobia. Eu fiz um vídeo falando disso, se você quiser ver. Mas aos meus 10, 11 anos, eu me mudei para casa da minha avó aqui em Santos, porque a minha avó, ela já tinha mais idade e ela sofria de Alzheimer. Então, a minha mãe foi lá para cuidar dela e a gente acabou morando lá. Em comparação, era uma casa muito melhor, muito mais bem localizada. Só que, tipo, de morar eu, meu irmão e minha mãe, morava eu, meu irmão, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó e meus 2 primos. Numa casa de 2 quartos, irmão. E como eu nunca tive muito contato com a minha família, pá, isso me fazia ficar mais isolado. Eu não sabia interagir com a minha própria família. Tanto que quando eu fui fazendo as minhas primeiras amizades aqui em Santos, os moleques às vezes falavam que, vou sair com meu primo, meu tio me levou e não sei aonde. E eu ficava, como assim você vai sair com seu primo? Que coisa estranha, cara. Hoje em dia minha família é completamente quebrada, tá ligado? Praticamente ninguém fala com ninguém e, sinceramente, eu não falo com muita gente também porque eu tenho motivo pra isso. Mas aí teve minha adolescência, teve muita coisa que rolou, umas paradas mais sensíveis que aí já vai ficar fora do vídeo, até eu estar aqui falando com vocês no momento atual. E bom, mano, além de estar a fim de compartilhar um pouco da minha história com vocês, eu também tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que, mano, as coisas vão melhorar, tá ligado? Eu não sei que tipo de problema você tá passando, eu
não sei quando esses problemas vão se resolver, muito menos o que você tem que fazer pra melhorar eles. Mas eu te garanto, irmão, que por mais que no momento atual pareça que tu tá no fosso, na merda pura, as coisas vão melhorar eventualmente. Claro que nada na vida de ninguém vai dar certo se você for ficar sentado reclamando, esperando um milagre aparecer, mas as coisas sim vão melhorar com o tempo, tá ligado? Porém, a gente também tem que saber lidar quando as coisas dão errado. Não é porque eu tô falando que minha vida foi uma merda e agora ela, graças a Deus, tá muito melhor, que eu tô perfeito, mané. Que, nossa, eu não tenho mais problemas. Eu tenho muita questão pendente com família, com amigo e pá, coisas que nunca vão melhorar, porque são paradas que estão além do meu poder, tá ligado? Eu posso ter tentado resolver essas coisas, eu posso só simplesmente querer ignorar, mas não interessa, o fato é que são problemas que vão ficar ali, mano. Eu sei que eu não consigo resolver eles. O bagulho é você saber os seus limites e saber lidar quando as coisas não saem do jeito que você quer. A vida é injusta pra caralho, mano. A gente passa por muito mais merda do que a gente deveria só por existir. Mas mesmo assim, cara, independente de tudo, pelo menos tenta. E não para de tentar se for algo que você deseja muito, tá ligado? E finalizando o vídeo aqui, eu posso falar com segurança que eu fiz um trabalho melhor e de graça do que a maioria desses coach que fala pra você se inspirar num lobo. Mas bom, rapaziada, compartilhem aí um pouco das histórias de vocês, algumas dificuldades que vocês passaram, algumas coisas que vocês superaram. Tudo claro, no limite do que você quer compartilhar e que você sente confortável falando sobre, tá ligado? Não vai compartilhar uma parada muito pessoal, alguma coisa que tu não consegue lidar muito bem ainda, porque vai com calma, mané. E pra fechar o vídeo, eu só queria dizer que o meu ódio por barata é tão grande que se eu tivesse o direito a fazer um desejo, eu pediria por um lança-chamas pra erradicar todas as baratas que aparecem na minha casa.